Então, bom dia oficialmente aqui a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a presença dos nossos convidados de hoje, Dr. André Torricelli, Dr. Edmundo Martinelli e Dr. Eduardo Martinez. Muito obrigado. Hoje vai ser um dia muito especial. Teremos como um tema um painel de seleção de candidatos à cirurgia refrativa e vamos começar pela apresentação de um artigo científico pelo Gabriel Murati. Então, por favor, Gabriel, fique à vontade. Bom dia. Perfeito. Meu nome é Gabriel Murad, sou fellow aqui no setor de ótica cirúrgica da Escola Paulista de Medicina e vou apresentar o artigo científico da reunião de hoje. O artigo que eu vou discutir foi publicado no Journal of Cataract and Refractive Surgery. Ele é intitulado Referrals to the Wills Eye Institute Cornea Service After Laser In Situ Keratomylosis, Reasons for Patient Dissatisfaction. Ou, as razões para a insatisfação dos pacientes que fizeram LASIK e foram encaminhados ao Wills Eye por insatisfação. Esse estudo foi publicado em janeiro de 2008. Espero que esteja indo agora. Bom, então, continuando, os autores não têm conflito de interesse financeiro ou de propriedade... Falta para eu ver os autores, por favor. Professor. Eu peguei a informação do primeiro autor, que ele é do setor de córnea do Wills Eye. Posso fazer um comentário rápido, Gabriel? Claro, professor. O Peter Leibson, a primeira vez que ele fez um PRK, fui eu que orientei ele, lá no Johns Hopkins, em 1991. Boa observação. Legal. Então, vamos, só para introduzir o assunto que a gente vai comentar aqui no artigo, né? Então, o LASIK é uma das modalidades de cirurgia certo-refrativa, né? E é uma modalidade que fornece uma qualidade visual excelente já no PO precoce para o paciente. Portanto, é uma rápida recuperação, né, com pouco desconforto, e esses motivos levaram a ser a cirurgia certo-refrativa mais popular. E por conta de tudo isso, existe uma alta expectativa do paciente que procura essa cirurgia, né? É quase um mito que existe em torno do que o LASIK pode oferecer para esse paciente, no imaginário dele, assim. E apesar de todas essas coisas boas, existe, por outro lado, né, os poréns, que é uma modalidade tecnicamente mais desafiadora, compartilha os mesmos riscos do PRK, que seria a outra grande modalidade, né, de cirurgia certo-refrativa, como a hiper- ou hipocorreção, olho seco, infecção, e além desses riscos, devido ao seu passo cirúrgico adicional, tem também os riscos relacionados à confecção do flap, a irregularidade na sua confecção, o DLK ou a deiscência, como alguns exemplos, além de outros. Então, o que esse estudo quer observar é avaliar os achados clínicos em pacientes insatisfeitos com os resultados pós-operatórios do LASIK. Para chegar nisso, o estudo, então, estudou pacientes atendidos no setor de córnea do Wills Eye Institute, atendidos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006, que fizeram LASIK em outro serviço, e foram buscar o Wills Eye devido a uma insatisfação, portanto, né? E aí, os autores estudaram a idade, o gênero, a origem do paciente, ou seja, quem encaminhou esse paciente, se foi o próprio cirurgião ou se foi alguma outra forma de chegar até o Wills Eye, qual olho tinha sintomas, né, a lateralidade da cirurgia, onde estava localizado esse flap, o intervalo entre a cirurgia até o encaminhamento, as complicações que houve na cirurgia, visão com e sem correção, qual a queixa desse paciente na procura e qual o diagnóstico foi feito em cima dessa queixa. Os resultados que os autores chegaram aqui, primeiro falando, né, dessa parte mais do perfil demográfico do paciente, foram 157 olhos de 109 pacientes, sendo que 51,4% eram do sexo feminino e 48,6% sexo masculino. A média da idade dos pacientes, 47,1 anos, sendo que desses pacientes, 28% foram encaminhados pelo próprio cirurgião e 54% foram encaminhados por um outro especialista, ou seja, esses pacientes já não estavam mais acompanhando com o cirurgião que fez o LASIK, já estava com outro médico que foi quem identificou, né, que ele necessitaria desse encaminhamento. E 17% autorreferidos, ou seja, buscaram por conta própria o serviço do estudo devido a uma queixa. 96 pacientes tinham feito cirurgia bilateral. O estudo não especifica nesse termo bilateral se foram bilaterais simultâneas ou bilaterais sequenciais, tá? Mas 96 tinham feito nos dois olhos, 12 apenas no direito, só um paciente tinha feito cirurgia no olho esquerdo somente. Desses pacientes com cirurgia bilateral, 48 tinham a queixa, né, a queixa referida nos dois olhos, 27 no olho direito e 21 no olho esquerdo. Então, meio a meio aí, entre ter a queixa unilateral ou bilateral. Com relação ao flap, 84 pacientes tinham, 84 olhos, na verdade, né, tinham o RIND nasal. O RIND, para quem da audiência não está, né, a gente tem alguns residentes também, seria o pedículo, a dobradiça do flap, né, quando você levanta
a parte que não perde contato com a córnea. 84, então, desses rins eram nasais, 59 eram superiores, 5 eram free caps, ou seja, que, né, não tem nenhum, ficou solto, né, e 9 não foi possível determinar, nem por dado de prontuário que não estava descrito, nem pelo exame clínico dos especialistas do estudo. Aqui, o intervalo entre a cirurgia e o encaminhamento, o que o autor chama a atenção é que a gente tem uma distribuição bem ampla de intervalos, né, mas ele chama a atenção que 44%, aqui essas 3 primeiras colunas, foram encaminhados em até 1 ano de cirurgia, que, segundo o autor, seria um pós-operatório padrão, assim, de um paciente que faz LASIK. Mas 56% é a maior parte, mais de 1 ano depois, chegando até alguns casos aqui, quase 30% de 4, 5, 7 anos após a cirurgia para ser encaminhado pela queixa. A visão sem correção dos pacientes, interessante que só 135 olhos tinham esse dado em prontuário, então não foram todos que tiveram a sua visão sem correção aferida e registrada, né? A gente vê que alguns casos aqui, 18,5%, tinham a visão de 20/15 e 20/20, que, segundo o autor, por muitos oftalmologistas seria considerado, né, uma visão ideal. A gente vai chegar ainda na hora da discussão sobre o que é a visão ideal, mas aqui nessa leitura inicial do autor seria uma visão que deixaria as pessoas tranquilas, né? E mesmo até 20/40, a maior parte dos pacientes estava aqui. Poucos tinham uma visão que talvez chamasse mais atenção, né, no primeiro momento, mas eu vou chegar ainda no que significa isso, provavelmente dito na hora da gente discutir, né? Com correção, por outro lado, aqui 101 pacientes, né, menos ainda, na verdade, registrados, mas 90% praticamente com a visão que entre 20/15 e 20/20, 43%, e 20/25, 20/40, 48% com correção. 2% aqui, 20/100, 20/200. E aí as complicações, o autor dividiu entre intra e pós-operatórias. As intraoperatórias tiveram casos de free caps, de defeitos epiteliais, de parâmetros incorretos no excimer laser, sendo que os 2 olhos eram do mesmo paciente, então só um paciente teve esse problema, e flap descentrado. Dos free caps, desses 5, todos eles tiveram alguma outra, né, complicação. Então 2 tiveram perda do free cap, um teve deiscência do free cap, um teve astigmatismo irregular e um caso teve um DLK com tratamento prolongado com corticoide. Sendo que o autor faz um parênteses sobre esse caso, que esse tratamento prolongado com corticoide chegou a desenvolver um glaucoma corticogênico que precisou de cirurgia antiglaucomatose. É um pouco drástico aí o caso dessa complicação. Com relação às pós-operatórias, a necessidade de retratamento foi necessário em 27 casos, sendo que 4 precisaram de mais do que um retratamento. Aqui ele coloca as acuidades visuais desses pacientes que né, com retratamento. A gente vê aqui a coluna da acuidade visual sem correção, da acuidade visual corrigida, e essa aqui seria a melhor acuidade visual registrada, novamente, né, não foram todos os pacientes que tiveram os 2 valores, né, corrigido e não corrigido, registrados em prontuário. Então, os que tinham somente não corrigido, ele colocou configurou nessa tabela, né. A gente vê que 37% dos casos aqui tinham uma visão de 20/20, 20/15, 44% até 20/25. Poucos numa primeira avaliação grosseira, você pensaria que tinha uma visão que realmente, né, 20/400, talvez uma avaliação mais simples, que chama atenção para a visão, entre aspas, ruim. O levantamento do flap foi feito em 10 pacientes, por epithelial ingrowth, infecção, inflamação, estrias ou para remoção de debris. Houve deiscência do flap em 3 casos e amputação do flap em 2. Aqui, as queixas dos pacientes, baixa acuidade visual foi a principal queixa em 63,1% dos pacientes. Seção de olho seco, em 19,1% vem em segundo lugar. Vermelhidão ou dor em 11 olhos, com 7%. Halos e glare, 5,1%. E outros, em 9 olhos, ele não especifica quais foram esses outros. Os diagnósticos feitos, então, aquelas foram as queixas, né? Aqui no exame mesmo, o que os pacientes apresentavam de diagnóstico? A gente vê aqui que 55, a maioria, portanto, né, que a maior parte, na verdade, o principal diagnóstico foi Dry Eye Syndrome, né, síndrome do olho seco. Aqui também, no nosso pódio, temos astigmatismo irregular e epithelial ingrowth. Outros diagnósticos incluem ectasia pós-LASIK, hipercorreção, hipocorreção, glare, infecção. E o autor vai falar um pouco mais, né, a gente fala um pouco mais aqui sobre os principais diagnósticos. Então, a síndrome do olho seco se apresentou numa mediana de 1,7 anos após a cirurgia, sendo que, quando a gente vai ali a acuidade visual desses pacientes que têm síndrome do olho seco, a grande maioria fica aqui na faixa do 20/20, 20/40, só temos 2 casos que fica até 20/80 e nenhum caso com visão pior do que isso. O astigmatismo irregular, por outro lado, já se apresentou bem mais precocemente, né, uma mediana de 0,6, segundo os dados do artigo, e a gente vê que aqui já aparecem acuidades visuais piores, né, com correção, todos ficam aqui na faixa do 20/20, 20/40.
O epithelial ingrowth se apresentou mais tardiamente, com 2,5 anos, e aqui a gente começa a ter já uma distribuição de acuidades visuais mais chegando aos valores piores aqui também, 2080, 20,200. E a ectasia pós-LASIK foi a que teve as piores acuidades visuais entre todas essas complicações, né? Teve um caso que até de 20.400 sem correção, mesmo com correção 20.200. E o que o autor chama atenção para essa complicação especificamente é que a grande maioria delas foram cirurgias feitas há mais tempo, né, com relação que esse estudo de 2008, então 2001 para trás. E o autor já, né, só adiantando um pouco a discussão, que ele já considera que isso é um sinal de que os cirurgiões estão identificando melhor os fatores de risco para ectasia e indicando menos esses pacientes, que antigamente isso era mais, eles eram mais indicados, né, por esse achado. E sobre esses diagnósticos, né, o que foi feito para esses pacientes, qual tratamento foi oferecido, né? 73% dos pacientes tiveram tratamento clínico, sendo que 39% foi tratamento clínico para síndrome do olho seco somente, 17% precisaram usar lente de contato por alguma irregularidade corneana, né? 10% fizeram uso de óculos e 7% apenas observação. Por outro lado, o tratamento cirúrgico foi oferecido aos 27% restantes, sendo que 18 foram retratamentos com excimer laser, 11 foram transplantes de córnea, 9 fizeram ceratectomia fototerapêutica, no PTK, 8 fizeram levantamento do flap para remoção do epithelial ingrowth com sutura, 2 casos foram feitos de cirurgia faco-refrativa, outros 2 casos de catarata, novamente 2, o levantamento do flap para remoção do epithelial ingrowth aqui sem sutura, e 1 caso foi feito implante anal estromal. Então, com esses resultados em mãos, né, lembrando que ele queria ver os achados clínicos nos pacientes que estavam insatisfeitos após LASIK, o que o autor chama a atenção? Que a maioria dos pacientes não foram encaminhados pelo cirurgião, né, foram os primeiros slides da apresentação, que era apenas 28%. Os demais foram encaminhados por outro especialista ou foi por demanda própria do paciente. E a maioria também buscou atendimento após um ano de cirurgia, né, foram 40 e poucos por cento, 44%, né, no primeiro ano apenas. E isso fez o autor levantar a questão se os cirurgiões estão cientes de seus pacientes insatisfeitos. Já que, né, 28% apenas foi o próprio cirurgião que encaminhou, será que ele sabe que esse paciente está insatisfeito, ou será que ele deu alta, ou o paciente perdeu o segmento por motivos dele, e o cirurgião não está nem sabendo que houve essa insatisfação. Além disso, ele levanta esse papel da síndrome do olho seco, né, que foi o principal diagnóstico realizado, e era uma queixa importante dos pacientes também. E que na minha opinião é o principal aqui, né, o que mais me chamou atenção é que a maior parte dos pacientes insatisfeitos tinha uma visão melhor que 20/40, que como o autor fala, muitos oftalmologistas considerariam isso uma visão boa. Mas aqui fica aquela, né, chamada de atenção que a qualidade visual vai muito além da medida do Snellen, né? Então você pode muito bem sim ter um paciente com uma visão de 20/20 que você pensa que é uma visão perfeita, e na verdade ele tem outros fatores da qualidade visual que estão atrapalhando ele, e isso é sim uma queixa que deve ser levada em conta, né? Não é só a medição do Snellen que vai determinar se a cirurgia foi ou não bem sucedida, se o paciente está ou não satisfeito, né? Então aqui o que eu trouxe para a discussão desse artigo é que, em primeiro lugar, né, muitas das complicações que ele menciona tiveram sua prevalência reduzida com o uso do feito segundo, né? Ele não comenta no estudo, ele não diferencia, né, pacientes que foram feitos com microceratum ou com feito segundo, mas pela data do artigo, né, das cirurgias que foram realizadas e pela prevalência de algumas complicações, eu entendi que grande parte pode ser feito com microceratum e que algumas dessas complicações, especialmente referentes ao free cap, o epithelial ingrowth, podem ter reduzido com o feito segundo. O que eu fiquei pensando com relação à prevalência desses pacientes que tinham olho seco é se eles já não tinham esses sintomas antes da cirurgia. Será que eles foram questionados ou triados, né, para ver se eles já tinham isso antes? Ou até mesmo um diagnóstico feito antes? Isso é o que eu fiquei pensando. Outra coisa é que se a proposta terapêutica foi bem sucedida, né? Novamente, aqui o autor foca bastante na medida da acuidade visual, mas o desfecho refrativo do paciente não é mencionado. Assim, a gente não tem as medidas de refração, quanto que eles apresentavam, se tinham astigmatismo, mesmo com um equivalente esférico próximo de 0. Será que a proposta chegou a ser bem sucedida ou será que houve algum residual? Isso não é mencionado. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, eu que estou aí esse ano aprendendo a indicação e segmento desses pacientes do LASIK, né, como é que a gente sincroniza a expectativa do paciente com uma cirurgia que realmente tem muitos pontos extremamente positivos, mas também com a realidade do que a cirurgia pode proporcionar, que apesar de todos os pontos positivos, a gente não está propondo uma mágica para o paciente, né? É uma cirurgia que tem suas limitações, e eu fiquei me perguntando, assim, é um balanço talvez um pouco tênue que a gente precisa desenvolver.
É isso que eu trouxe do artigo, obrigado. Obrigado, Murad. Muito boa a apresentação. Eu vou pedir para o Rafael Kobayashi, que te orientou, a comentar aí brevemente, antes de abrir para os nossos convidados também. Bom, parabéns, Murad, pela apresentação, muito bom. Apesar de ser um artigo meio antigo, é um artigo que eu quis trazer para vocês, porque, infelizmente, vocês ainda não começaram a fazer as cirurgias refrativas por conta da pandemia, mas para vocês verem como é uma cirurgia que tem uma exigência grande, né? E o paciente, ele espera, às vezes, o 20/20 ou 20/30, para ele continua insatisfeito. Então, para vocês virem o paciente como um todo, não só o Snellen, né, como você bem frisou, ver bem essa parte de olho seco. Talvez, se o Richard quiser comentar como que você faz essa avaliação pré-operatória, né, de paciente refrativa, né, nesse quesito, porque o olho seco foi uma das principais causas aí de queixa, né? E lembrar disso, às vezes a gente tem um paciente mais meio com -1 que enxerga 20/20. Então, assim, sempre façam refração no pós-operatório, sempre façam Pentacan, se têm à disposição. Então, faz Pentacan no primeiro pós-operatório para ver como que é o aspecto no primeiro pós-operatório, porque esse período de treinamento é o importante vocês utilizarem o máximo possível do serviço e tirarem todas as dúvidas possíveis, tá bom? Mas parabéns, muito boa apresentação. Obrigado. Bom, não sei se o Rida escutou, se ele quer fazer algum comentário, mas eu vou aproveitar aqui para falar algumas palavras dos nossos convidados, por ordem alfabética. Então, a doutora Andrea Torricelli fez sua graduação aí na Santa Casa, seguiu sua residência com fellowship em refrativa pela USP, e depois seu doutorado também pela USP Cleveland Clinic, atualmente chefe também do setor de cirurgia refrativa da USP. Então, agradeço a presença. Doutor Edmundo Martinelli também fez sua residência aqui conosco, mestrado também aqui na escola e atualmente também chefe do setor de cirurgia refrativa da ABC, professor auxiliar da disciplina de oftalmologia e ampla experiência no tema. E doutor Eduardo Martinez também, ampla experiência, um cirurgião aí, fez sua residência no Tadeu Cimental e seguiu uma carreira que eu considero brilhante, com, assim, tem um serviço, né, que é uma referência aí, e vasta experiência, cirurgia refrativa, cirurgia, qualquer cirurgia. Então, eu agradeço a presença aí dos nossos convidados, é um grande prazer tê-los aqui conosco para realizar esse painel de discussão com a gente. Eu abro aqui, não sei, Rida estava com a câmera aberta, se quiser comentar, e também os nossos convidados, se quiserem falar alguma coisa sobre o artigo, antes da gente seguir aí para o nosso painel. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar de uma reunião de vocês. Fiquei muito honrado, vendo amigos aí de longas datas e amigos começando na refrativa, né? Valton, Eduardo, nossa, é um monte de gente. Valton e Eduardo são aqueles que estão começando, Edmundo? O pessoal está aprendendo agora. O Wallace, né? Eu estou muito grato aí pelo convite. Sobre o artigo, Gabriel, quantos pacientes participaram em número absoluto? Quantos pacientes eram? Você tem esse dado? Eram 109 pacientes. 109. 157 olhos, se não me engano. Mas pacientes... Nossa, é muito pouco, se for ver, né? É muito pouco paciente para querer dizer que a cirurgia refrativa tem esses resultados, né? E só no paciente desviados, porque tem concentrados os pacientes com queixa, e o artigo muito antigo mesmo. Esses pacientes têm 15 anos operados, né? E a gente hoje está falando de uma cirurgia de 15 anos depois, que realmente a cirurgia refrativa, para quem está atuando, sabe que isso não é mais isso, pelo amor de Deus. Mesmo olho seco, a gente monitorando muito bem esse paciente, indicando corretamente, não é desse jeito, de maneira nenhuma. Eu que faço só cirurgia refrativa, teria desistido da cirurgia refrativa se esses fossem os resultados hoje, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, assim, quando eu sou muito contra essas coisas, só falar de complicação de cirurgia refrativa o tempo todo, que é uma coisa que a gente... Eu, quando me chamam para falar de complicação, falei, caramba, onde é que eu vou buscar os meus slides? Tem que buscar lá atrás ou buscar de livro, porque eu não tenho esses slides mais atuais.
entendeu? Não é querer jogar confete em mim nem nada, mas quem está fazendo a cirurgia moderna refrativa bem indicada e tem experiência, não tem esses resultados nem com olho seco, entendeu? O paciente meu operado, ele é paciente meu o resto da vida, porque eu vou cuidar do olho seco dele se ele tiver, não vou deixar ele entrar no ciclo do olho seco por deficiência de lágrima, não pode, é fácil de tratar esse cara. É claro que eu não vou pegar um cara que tem um problema de olho seco pré-operatório, aí você vai lidar com um problema mesmo. E isso aconteceu muito mesmo, né? Então, o artigo é interessante para a gente ver quais são as complicações, né? Mas são complicações de 15 anos atrás, hein, gente? Isso eu falo de cadeira mesmo, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, pessoal, vamos passar então aos casos, pode ser? Quem apresenta primeiro? Vinícius? Isso. A dinâmica vai ser mais ou menos assim, estou explicando, né? Os nossos fellows vão apresentar alguns casos que foram aí selecionados e a gente vai levantando alguns pontos para discussão também. Eu vou lançar aqui ao longo dos casos uma enquete para o pessoal responder aí se opera ou não opera e o que seria feito aí em cada ocasião. Pode compartilhar, Vinícius, por favor. Beleza. Bom, obrigado pela apresentação, Taguchi. Vamos dar início, então, ao nosso painel de casos para a seleção de pacientes em cirurgia refrativa. Eu queria agradecer a todos os nossos orientadores e aos colegas que enviaram os casos, né, para a gente apresentar. E dando início, então, ao primeiro caso, nós temos uma paciente do sexo feminino, cirurgião vascular, que tem 30 anos de idade, tem a refração estática de -9 dioptrias esféricas, um astigmatismo baixo, de -1 e -1,5, 20/20 nos dois olhos e uma fundoscopia normal. Aqui a gente observa os dois olhos, né? Mapa de curvatura axial anterior com astigmatismo irregular, né? Com aumento da curvatura superior. A favor da regra, uma paquimetria média nos dois olhos. Aqui o olho direito em detalhe. O olho esquerdo. E o painel de ectasia reforçado da Belli-Ambrosio, também com os padrões normais nos dois olhos. Então, em resumo, uma paciente altamíope de 30 anos, Belli-Ambrosio normal nos dois olhos, paquimetria média de 540, perfil corneano anterior naquele padrão, e eu abro para discussão se fariam LASIK, PRK, operam, não operam, fariam monovisão. Eu lancei aqui a enquete para o pessoal que está aí assistindo responder. Mas eu vou abrir aqui para discussão. Então vamos por ordem alfabética, pode ser? Doutor André, o senhor gostaria de comentar esse caso? Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite. Sempre é um prazer aqui estar na reunião da Escola Paulista. Dar parabéns aí pela apresentação do artigo do Gabriel e o caso agora do Vinícius, né? Então, falando um pouquinho do caso, então, um paciente automíope, 30 anos, uma idade boa. Na topografia, não sei se dá só para voltar ali no primeiro slide ali para comentar, ele tem uma simetria superior, né, na topografia, um astigmatismo regular, simétrico, com a simetria superior aqui nos dois olhos. Eu normalmente considero a simetria superior realmente chama menos atenção do que a gente tivesse essa topo aí com uma simetria inferior. A ceratometria é uma ceratometria boa. Tem uma espessura de córnea na média, uma espessura de córnea boa, ao redor de 540 nos dois olhos. No Belli-Ambrosio, nada que chama a atenção, né? Tem um Artmax aí acima de 400, o D abaixo de 1 nos dois olhos, progressão paquimétrica super bem, elevação posterior normal. Então, de forma geral, acho que é um paciente que a gente tem algumas opções pensando em operar. Eu, preferencialmente, paciente automíope hoje, eu tenho tendido a ir por um PRK. Eu acho que se a gente fizer o cálculo do PTA aqui, a gente vai ver que esse PTA vai dar acima de 40. E mesmo pensando em fazer um fento LASIK com um flap um pouco mais fino, a gente vai ter um risco maior de ictasia aí pelo cálculo do PTA. Então, acho que um PRK, nesse caso aqui, seria uma opção. E talvez a primeira escolha para esse paciente aqui também seria uma lente fásica, tá? Acho que um paciente automíope ele ganha em qualidade de visão quando a gente pensa em implantar uma lente fásica nele. Hoje eu tenho preferência por lente fásica de câmera posterior, é o que eu tenho tendido mais a utilizar. Mas eu acho que nesse caso caberia as duas opções, daria para comentar sobre lente fásica ou pensar no PRK.
30 anos, de forma geral, eu não gosto de fazer, aí acho que monovisão, porque o paciente automíope, com o tempo, ele tem um risco aí de ou regressão, ou do grau, às vezes, não está estável, e a própria miopia voltar um pouco ao longo dos anos. Então, acho que eu tentaria aí na correção estática do paciente, colocaria os 2 olhos para longe, tem ainda 10 anos para aproveitar essa visão, aí lá para frente a gente vê o que fazer com ele aí, mas eu acredito que dá para operar esse caso sim. Legal. Eu vou dar os resultados aqui, ó. Então, da nossa plateia, 77% afirma que opera esse caso, e a técnica de escolha mais votada foi o PRK, com 38% dos casos, e em seguida o implante de lentes fásicas, com 33%, 13% fariam LASIK nesse paciente. E aqui eu vou também perguntar, passando aqui ao nosso próximo discutidor, doutor Edmundo, até que ponto que vocês costumam ir no laser, né? Até quanto? Quais são o limite aí para miopia que costuma ser aplicado? Bom, altas miopias, quando elas aparecem, 2 coisas que eu gosto de observar. Primeiro, a paquimetria. Se tem paquimetria suficiente para aquela quantidade de correção. Essa paciente tem, né? O que me preocupou só é a ceratometria. Eu achei que ela tem... Eu queria uma ceratometria de 46, 45, 46. Ela tem uma ceratometria, se não me engano, de 43 só. Então, essa paciente vai ficar com uma ceratometria final de 35, 34. Eu acho que quando você tem uma ablação asférica, como a gente tem hoje, isso não é tão preocupante, mas o -9, para mim, já é um limite para não indicar fotorrefrativa. Eu tenderia mais para a liofásica mesmo, para esse caso, tá? Porque eu acho que ela vai ficar muito em cima da ceratometria aí de 34 e 35, e eu não costumo mais operar o -9 com X-ray laser. O -9 para mim já é liofásica. Não sei como é que a contagem de células aí endoteliais, não sei como é a profundidade de câmara anterior, não prestei atenção, né? E monovisão não faria, porque ela não tem presbiopia ainda. Eu só indico monovisão quando tem a presbiopia, senão, não. Eu não faço monovisão de reserva, né? Porque o paciente se queixa, até o dia que ele percebe que aquela monovisão foi útil, ele vai se queixando para você que aquele olho não está enxergando bem como o outro. Difícil fazer ele entender isso, né? Então, esse caso está muito limítrofe para mim para fazer até o PRK. Talvez a liofásica seria a minha primeira opção. E o senhor, doutor Eduardo? Primeiro, eu queria agradecer o convite aí agradecer o convite para poder falar um pouquinho aqui. Linkando um pouquinho esse paciente com o trabalho que o Murad apresentou, só perguntar, o Murad é o filho do Murad lá de Presidente Prudente ou não? Sou. Oh. Eu ensinei teu pai, fui muitas vezes operar para eles lá, naquela época onde isso acontecia, né? Esse número de complicações era maior. Hoje em dia não existe mais isso, como bem falou o Edmundo, mas naquela época, esse paciente com certeza ia fazer um LASIK, a gente não tinha tanta experiência e talvez o LASIK não seja a melhor opção para ela. Na minha opinião, ela com uma câmera anterior de 3.4, eu vi ali no Pentacan dela, lente fásica é muito melhor. Não podemos esquecer que essa é uma cirurgiã vascular, ela tem necessidade de uma qualidade de visão muito boa. E como o Edmundo bem falou, uma córnea com 34, 35 ou até menos 33 de curvatura, talvez não dê a qualidade de visão que ela precisa. Eu sou muito fã das lentes fásicas nesse tipo de paciente. Faço LASIK em graus até mais altos do que esse, mas com uma espessura de córnea maior, com uma curvatura maior, e às vezes dependendo muito do tipo de profissão do paciente, né? Se você tem uma pessoa com uma condição financeira pior e você quer ajudar ela a melhorar a qualidade de visão, melhorar no trabalho, você pode até fazer um LASIK, mas uma pessoa com esse nível de necessidade visual, uma cirurgiã vascular, eu acho que o melhor que eu tenho a oferecer, sem dúvida alguma, é a lente fásica. Aí vai da experiência de cada um, eu gosto da ICL e faço também bastante artesã. Então aí era questão de discutir com a paciente o que for mais adequado, mas eu sou sim a favor da lente fásica nesse paciente. Legal. Só para dar um panorama também, a gente tem casos a rodo aqui, então a gente vai discutindo até dar o nosso tempo.
podem manter esse ritmo, ou se quiserem acelerar, aí vamos ver como que vai fluindo aqui também, tá bom, pessoal? Obrigado novamente pelos comentários desse caso. Vamos para o próximo. Então, Vinícius, por favor, vamos lá. Então, esse agora é um paciente masculino de 35 anos, lutador jiu-jitsu. Ele estava querendo resolver o problema dele para agora, né? Então, não queria usar óculos no presente momento. Foi suspenso, né, o uso de lentes hidrofílicas há 30 dias, apesar de ter boa tolerância, estava querendo suspender o uso. A acuidade visual dele, sem correção, era 20/100 nos 2 olhos. Era um baixo hipermétrope na refração dinâmica, mas na estática a gente observava que o equivalente esférico dava aí em torno de 4 nos 2 olhos. Ele era 20/30, né? Acabei não falando. E fazendo o teste com as lentes da refração estática, mas ele não cicloplegiado, ele atingiu uma acuidade visual um pouco menor, de 20/40 parcial e 20/50. Aqui, os 2 mapas do olho direito e olho esquerdo, com astigmatismo regular, a favor da regra, uma paquimetria de 511 e 512, K máximo de 46 no olho direito e no olho esquerdo também. O detalhe dos 4 mapas refrativos do olho direito, do olho esquerdo, mapa de Belli-Ambrosio do olho direito e olho esquerdo. De hipótese diagnóstica, um astigmatismo hipermetrópico composto, e eu queria abrir agora para os discutidores. Como que seria a abordagem? Ótimo, eu vou lançar novamente aqui a nossa pergunta, e eu vou abrir para discussão, começando pelo Dr. Edmundo. Pode ser? Bom, gente, eu como estrabólogo de início de carreira, eu lidei com muito paciente hipermétrope. Eu tive muito paciente hipermétrope para querer operar comigo, e eu nunca tive bons resultados com hipermetropia. Eu, quando vejo um paciente que vai entrar para mim, eu já olho nas refrações, nos papeizinhos das refrações, vejo que ele tem hipermetropia e astigmatismo hipermetrópico alto, então ele já entra contraindicado na minha consulta. Então, todo paciente desse tipo, ele já está contraindicado antes de conversar comigo, né? Principalmente se tem astigmatismo composto acima de 1,5. Eu nunca tive bons resultados. São pacientes que dá a impressão que não são exigentes, mas são, né? Então, esse é um paciente difícil de indicar, né? A topografia também não me convenceu muito, parece que ele tem uma discreta simetria inferior, uma discreta obliquidade nos dois, uma paquimetria também no limite, né? É um paciente totalmente no limite, né? LASIK no paciente que faz jiu-jitsu não dá. Fazer PRK, então, nessa situação, pior ainda. Então, esse é um paciente, para mim, contraindicado. Eu não opero. Estou aí no grupo dos não opero. Doutor Eduardo? Olha, vou contrapor o Edmundo, que é meu amigo aí, mas 35 anos com uma refração estática e dinâmica tão diferente uma da outra, eu tenho que conversar com esse paciente, porque ele em pouco tempo vai atingir essa dinâmica, essa estática dele, tá certo? Ele usa a dinâmica, mas vai logo ficar com a estática. Então, assim, se ele é um lutador de jiu-jitsu e quer melhorar a qualidade visual, ele tem um astigmatismo a favor da regra, parece uma córnea pequena, então dá essas imagens, fala-se pouco em tamanho de córnea, e eu acho que o Pentacam erra muito em tamanho de córnea. Então, assim, no meu entender, esse é um astigmatismo regular e simétrico, com uma paquimetria no limite. Um paciente ansioso por cirurgia, eu faria um PRK. Eu tenho uma plataforma que melhorou muito o resultado de PRK com astigmatismo, que é a correção da ciclotorção, né? Então, assim, talvez os resultados no passado não fossem tão bons, mas o Schwind, nesse caso, ele vai encurvar o meridiano mais plano e não aplanar o mais curvo. Então, uma ablação, essa ablação é uma ablação pequenininha, pouco profunda, e eu faria, assim, a refração dinâmica dele, talvez um meio grauzinho a mais, pouquinha coisa na dinâmica. Eu acho que eu consigo deixar esse rapaz lutando jiu-jitsu sem óculos e explicando para ele que daqui 5, 6 anos ele vai precisar de um óculos para perto de uma maneira progressiva. Então, no meu entender, esse é um caso para PRK com a correção da ciclotorção.
Legal. Só vou chamar a atenção aqui, o doutor Eduardo fez uma lembrança aqui muito boa. Os mapas que estão sendo mostrados aí pelo Vinícius, eles estão com um diâmetro de 12 no Pentacam. Então, por isso que dá esse aspecto, às vezes, de achar o astigmatismo mais truncado, a córnea pequena. E, geralmente, a gente para essa análise nos 9 milímetros, né? Aqui a gente estendeu um pouquinho. Muito obrigado, doutor Eduardo. Vamos, então, doutor André? Então, eu vou fazer esse mesmo comentário que o Eduardo acabou de fazer. Então, esse paciente aqui, a primeira coisa que o Edmundo falou, é um paciente que quando entra no seu consultório, a gente fica super confortável em operar, né? Não é um caso dos mais tranquilos. Então, linkando até com o artigo, a primeira coisa aqui é alinhar a expectativa do paciente, né? O que ele quer com a cirurgia. Uma coisa que ele vai ter independência do óculos, uma coisa é falar que ele não vai mais usar óculos. Então, isso é bem importante aqui para ele. Se ele quer para ficar livre para fazer atividade física, conversando bem com ele, eu até acho que a gente consegue tentar fazer alguma coisa para ajudar ele. Se o objetivo dele é nunca mais usar óculos ou melhorar a visão de forma geral, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai prometer, senão a gente vai cair nos casos do artigo ali com o paciente satisfeito no pós-operatório. Eu tenho mais receio de operar paciente hipermétrope puro, mais 5, mais 6, do que paciente com astigmatismo composto. Então, acho que esse caso aqui, se operar mais 4, com menos 3, e eu tenho alguns casos operados assim, o resultado é muito bom. E o consumo de tecido é mais na periferia. Então, a gente vai transpor para o cilindro positivo, a gente não vai consumir tanto tecido, não é uma ablação tão profunda. Então, discutindo bem com o paciente aqui, eu até pensaria, a grande questão aqui é o quanto operar. E aí, tem que ver o quanto que ele aceita dessa refração. Talvez aí, nesse caso, aí passar um óculos com ele aí um pouquinho mais perto da estática, com 4,5, ver se ele aceita um pouquinho mais, aí explicar para ele que ele vai ter um grau residual, ele entendendo bem, aceitando, acho que dando um tempo para ele pensar nessa possibilidade cirúrgica, aceitando que ele já vai operar sabendo que vai sobrar algum grau, dá para pensar em fazer, e eu até pensaria em fazer, nesse caso, talvez aqui um Fento LASIK aqui para ele, tá? Eu não acho que, operando talvez um mais 4, mais 4,5 com menos 3 ali, no astigmatismo dele. Mas é um caso que tem que ter bastante conversa e explicar bem sobre a cirurgia. Aqui, trazendo os resultados da enquete, 52% operariam, 48% não operariam esse paciente, e dos que operam, praticamente meio a meio entre LASIK e PRK, uma preferência pelo LASIK, e uma pessoa colocando lente fáscica e outra pessoa fazendo uma faco nesse paciente. Quando a gente fala também de altos hipermétropes, uma dúvida que às vezes surge é onde centralizar o tratamento. Existe um debate sobre centralização no ápice da córnea ou no centro pilar. Não sei, qual a opinião de vocês sobre isso? Eu gostaria de comentar. Eu já levei vários casos em discussão em que o ângulo capa era grande, né? O que eu faço? Se eu pergunto para o engenheiro do meu laser, lá do meu X500, ele fala para colocar no meio do caminho, uma coisa meio chutada, que eu nunca vi trabalho nenhum mostrando isso. Eu também tenho alguns pacientes contraindicados por isso, porque tem um ângulo capa grande e eu não sei o que eu faço com eles e nunca ninguém me deu uma opinião segura do que fazer com eles. Como eu não faço experiência no olho dos meus pacientes, então eu aguardo. Talvez uma topo guiada fosse melhor? Não sei. Eventualmente eu acho que sim. Não tenho tanta experiência, mas ângulo capa para mim é um problema. E esses pacientes, normalmente, eu não prestei atenção no ângulo capa desse, mas esses pacientes hipermétropes normalmente têm ângulo capa grande, né? Tem gente que diz que isso não tem importância. Já vi trabalhos dizendo que não é problema isso. Eu acho muito estranho. Ele tem também, né? Dá para ver daqui. Então, o meu laser vai centrar no meio da pupila e o centro óptico de toda a parte óptica ali não é na pupila, não é no centro da pupila. Então, isso para mim é ainda numa metropia desse tamanho, com astigmatismo e tudo mais, não dá para imaginar o que vai acontecer, né? Então, eu tenho muita preocupação com o ângulo capa, também são motivos de contraindicação, ângulo capa grande. Esse paciente tem, né? Olhando aqui agora, a gente vê que tem. Tem alguns trabalhos de literatura que comentam, né, de fazer ou faz pelo centro pupilar ou pelo o eixo visual, ou não vai no meio do caminho. Eu concordo com o Edmundo, a história de vai no meio do caminho, você tem que conhecer muito bem o laser que você está trabalhando para tirar o standard e mudar para uma coisa personalizada, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, primeira coisa, acho que tem que ter experiência se você for mudar o parâmetro do laser. Eu acabo indo pelo centro pupilar, se eu acho que o ângulo capa é muito grande, aí é melhor não operar, tá? Eu não tenho experiência em trocar aí o centro da pupila. No começo
minha experiência com isso daí, com o Schwinn, o Amaris 500 que eu tinha, eu ia para o ângulo Capra, não vi diferença nenhuma. Então, hoje eu vou no centro pupilar para não ter trabalho e acho que não tem, no meu entender, na minha experiência, que não é pequena, não tem diferença quase nenhuma. Muito obrigado, pessoal. Vamos para o próximo. Bom, então agora o paciente é um paciente de 25 anos, sexo masculino, estudante de medicina. Ele deseja reduzir a dependência do óculos, mais uma questão estética, assim. O paciente se incomoda com o uso no sentido social, assim. Ele já tentou usar lente de contato, mas não se adaptou, não se sentiu confortável. Não tem nenhum outro acidente relevante. Sem correção, ele é 20/400. A refração dinâmica e estática são semelhantes, né? No olho direito, plano, menos 4,75 a 175. No olho esquerdo, plano, com 4,25 a 180. Então aqui a gente tem os mapas, né, os pentacanos do olho direito e esquerdo. A gente tem uma Cerato no olho direito 41 por 45,1, no olho esquerdo 41,5 45,9. Aqui mais detalhes do olho direito e do olho esquerdo. Esse astigmatismo, né, com alta felicidade aqui, regular e assimétrico. Aqui a curva de Belling-Ambroso do olho direito e do esquerdo. E aqui só um resuminho, abrir para discussão. Lançada de novo a enquete, e vamos começar agora pelo Dr. Eduardo. Um paciente com astigmatismo a favor da regra, com uma espessura ali no limite, mas com uma topografia, uma tomografia aí, deixa eu só apagar aqui, uma tomografia, uma pequena assimetria superior. Eu acho que não vejo aí contraindicação nenhuma para fazer um LASIK com um flapzinho mais fino, preferencialmente aí nesse caso, já que é um estudante de medicina, você pode convencê-lo que o fento é o ideal para ele, faz um flap um pouco mais fino. E essa ablação é uma ablação pequena também, pelo mesmo aspecto que eu falei. O laser divide isso aí, ele vai aplanar o mais curvo e ele divide essa ablação, ele aplana um pouco do mais curvo e encurva um pouco do mais plano. Então, é uma ablação de pouco volume. Não vejo absolutamente nada aí que me deixe preocupado com relação a qualquer uma das complicações anteriores descritas aí pelo artigo do Dr. Murad. Então, eu faria aí um LASIK com fento segundo. E outra coisa importante que eu estou muito contente são o controle da ciclotorção. Então, em pacientes com alto astigmatismo, sem dúvida alguma, uma das melhores coisas que fizeram nos últimos 5, 10 anos aí, sem dúvida alguma, foi o controle ativo da ciclotorção. Estou muito feliz com isso aí e seria essa a minha indicação para esse jovem estudante de medicina. Legal. Doutor André? Bom, eu vou me permitir aqui discordar um pouquinho do Eduardo aqui, respeito muito a opinião dele, tenho sou eu para essa experiência toda aí na cirurgia, é isso, né? André. Mas aqui uma coisa que me preocupa muito nesse caso aqui, né? Além de um futuro colega aí, essa felicidade para mim de 0,69, 0,78 aqui, em cada olho, bem acima de 0,5, me preocupa um pouco, tá? A assimetria superior, apesar de que nem comentei no primeiro caso, me chama um pouco menos atenção, mas quando a ceratometria começa a ficar mais alta, que nem nesse caso esquerdo de 46,8, né, pode ser efeito palpebral, mas no paciente de 25 anos eu também ficaria um pouquinho mais receoso, numa córnea de 520 de espessura. Eu talvez aqui nesse caso, num primeiro momento, não indicaria cirurgia para ele. Se fosse pensar numa cirurgia aqui, eu tenderia, não gosto de cortar a córnea com uma esfericidade tão grande. Ele tem também no Belling-Ambroso alguns parâmetros que ficam, você vê que o Artmark, o D dele dá um pouquinho aumentado, vou dar um ponto acima de 1,6 aí, o Artmax dá um pouquinho abaixo de 400, provavelmente tudo isso em relação a essa córnea dele um pouco mais fina, mais histórica. Eu talvez acompanharia esse paciente, tem uma diferença também de K máximo de 45 de um olho para 46 do outro, são alguns fatores que me deixam um pouco mais preocupado. Então, talvez eu tenderia a acompanhar esse paciente, repetir essa topografia, ver se isso não é feito da pálpebra, essa simetria superior aí, e talvez mais para frente aí, conversar de fazer talvez um PRK, falando para ele que pode às vezes regredir, ou que pode mesmo ter um residual aí depois da cirurgia, e ver se ele topa a cirurgia, mas acho que no primeiro momento eu não operaria.
trazer os resultados da enquete aqui. 91% dos nossos ouvintes operariam esse paciente e a grande maioria faria LASIK, e cerca aí de 1/3 faria o PRK. Deixa eu só comentar alguma coisa. Eu acho que esse caso, para mim, é um filé mignon total, né? Aí vale a experiência mesmo. Eu acho que os cuidados do André são todos pertinentes, sem dúvida nenhuma, mas a gente, com a experiência também nesse caso, um LASIK seria perfeito, né? Ele tem 20 anos ou 25 anos? 25. 25, melhor ainda. Porque a idade realmente é um fator preocupante. Se ele tivesse 20, eu estava achando que ele tinha 20 anos, estava meio preocupado com essa idade, mas 25 já é mais tranquilo. Ele é muito a favor da regra, né? Uma paquimetria boa, LASIK, sem dúvida nenhuma, com excelente resultado. Eu não gosto de PRK com autocimatismo, mas se precisasse fazer, eu faria. E teria também um bom resultado. Então, aí no caso, eu indicaria esse paciente com muita tranquilidade. LASIK com um flap de femtosegundo. Dr. Wallace está chamando a atenção aqui que o Pentacam aqui voltou para os 9mm habituais, tá? E que o Obdúlio está perguntando se essa alta esfericidade, né, como o Dr. André comentou, é preocupante, e se nesse caso, um branco a branco, pensando no diâmetro corneano, né, eu imagino, seria melhor pedir para saber se se trata de um olho pequeno ou não. E eu gostaria de perguntar também o limite aí dos nossos convidados. Até quanto de astigmatismo vocês costumam operar? Eu costumo operar astigmatismo até cerca de 5, que os pacientes mais ou menos têm, tá? Então, eu costumo passar acima disso. 4,5, 5, aí já acho que está dentro do que a gente consegue operar com segurança. Dá até, se você tiver algum paciente pós-transplante, algum astigmatismo irregular, até posso passar de 6, mas é difícil também ver um paciente com 6 graus de astigmatismo. Mais que isso, salvo raríssimas exceções, acho que o 6 é o limite superior para mim. Uhum. E a gente faz parte de um serviço escola, tem que estabelecer limites, né? No nosso serviço lá, o limite é 5. Mas eu já operei 6, 6,5, tive bons resultados. Em casos bem indicados, mas 5 é o limite didático para quem está aprendendo e tem que ter limite mesmo, e 6, 6,5 eu já cheguei pacientes e ficaram muito bons também. O Edmundo, vocês têm a correção da ciclotorção também lá? Não, a ciclotorção é a atenção. Fantástico. Cicloatenção. Fantástico, eu vou falar, para casos de autoastigmatismo mudou o resultado, é muito bacana. Você vai ver, traz alguns pacientes lá pode trazer na clínica, eu faço uma cortesia para você, pode trazer os meninos lá, a gente faz lá um estudo, um olho com correção, com ciclotorção e outro olho sem, tenho certeza que a diferença está oferecido aqui um trabalho para os seus fellows lá, se eles quiserem usar, é um prazer, tá? Tá, ok, obrigado. Obrigado, pessoal. Então vamos para o próximo caso. Eu sou o Gabriel Bondar, então um dos fellows também. Muito obrigado pela presença dos nossos convidados, a gente está aqui para aprender com vocês. Então, o meu caso aqui é uma paciente de 31 anos, professora, que deseja reduzir dependência aos óculos, nega comorbidades, nega antecedentes, e ao exame oftalmológico ela tem uma refração estática no olho direito de menos 13,25, menos 0,75 a 160, 20/20, e no olho esquerdo menos 13,25, menos 0,75 a 180, 20/20 também. O restante do exame sem alterações dignas de nota. Aqui nós temos, então, os 4 mapas do olho direito da paciente. A gente nota um bow tie assimétrico com meia dioptria de assimetria inferior. A gente tem uma cor a mais. Aqui é a escala de meia dioptria, também o mapa de 9mm. A espessura corneana aumentada até. A gente tem uma PAC bem espessa. O ponto mais fino dessa paciente é 599. E a elevação, tanto anterior quanto posterior, não chamam muito atenção. No olho esquerdo, essa simetria é um pouco mais acentuada, né, inferiormente. A gente tem aqui 2 cores a mais, então uma dioptria de assimetria inferior, mas também uma PAC bem espessa, com ponto mais fino de 601, e a elevação também não chama muito atenção. O Belli-Ambrosio, aqui eu não tenho ele completo, mas tenho só a parte paquimétrica. Ele nenhum índice fica vermelho, basicamente a gente não tem grandes alterações aqui nos gráficos, né? O CTSP ele acompanha o gráfico, né, a linha que está com um desvio padrão abaixo da média, e o PTI acompanha bastante a linha da média. E no olho esquerdo a mesma coisa.
Então, aqui nós temos no olho direito, calculando o score de Randleman, se nós considerássemos como um bow tie assimétrico inferior, daria 1 ponto, e o restante tudo para essa paciente no olho direito ficaria em 0. Então, o score total ficaria em 1, que é um score bom, né? De 0 a 2 é considerado, né? Pode proceder com LASIK ou com PRK, né? O score de 3 a gente já diz prossiga com cautela, e o score de 4 para cima classifica como não proceda com LASIK, né? Um score para identificar pacientes em risco com LASIK. O PTA calculado para flap de fento seria de 30%, o leito residual de 419 micra, e no olho esquerdo o score também fica igual em 1, PTA similar, 29,9%, e leito residual de 421 micra. Então aqui abrimos para a enquete. Ok, bom, então vamos lá. Agora eu já me perdi aqui. Doutor André novamente, correto? Eu vou voltar aqui para o... Então, é um paciente 31, né? 30, 31 anos, uma refração relativamente baixa e com uma espessura ótima de córnea, mas o que chama atenção é essa assimetria inferior na topografia dos 2 olhos aí, tá? Para mim, o mapa topográfico continua sendo o mapa mais importante para a gente avaliar, tá? Então, quando você coloca no score de random lá, apesar de ganhar só 1 ponto ali, para mim é diferente de ganhar 1 ponto pela topografia ou ganhar 1 ponto pela idade, quando esse paciente tivesse aí 20 anos. Então, para mim, a topografia é um fator muito importante. Nesse caso, quando a elevação posterior aparentemente está normal, acho que seria bem interessante se a gente tivesse um mapa epitelial, para a gente ver se às vezes essa alteração na curvatura é por um fator epitelial, né? Se ainda tem um espessamento do epitélio. Se fosse, às vezes, um início de ectasia, a gente esperaria nessa região inferior o epitélio um pouquinho mais fino. Então, talvez um exame complementar a mais aí ajudaria na decisão desse caso. Bom, no outro caso, eu sou bem conservador, né? Esse caso aqui, para mim, com uma simetria inferior, eu não me sinto confortável para operar. Acredito que a chance de você causar uma ectasia aqui num PRK, numa paciente de 30 anos, com -3, numa córnea espessa dessa, ela é baixa, tá? Mas, se acontecer alguma coisa, você olhar para trás e você ver uma simetria, que nem está desse olho esquerdo aqui, a gente pode se arrepender um pouco. Então, eu não descartaria logo de início a cirurgia, tentaria pedir um exame a mais, acho que o mapa epitelial poderia ajudar aqui nesse caso a diferenciar, às vezes até mesmo um Corvis para ver a variação biomecânica. Então, se a gente tiver um outro índice que corrobore que essa córnea aí, ela tem uma resistência dentro do que a gente esperaria do normal, pensar num PRK, jamais faria um LASIK aqui, e teria minhas dúvidas se no começo eu operaria, tá? Eu acho que eu ainda investigaria um pouco mais essa paciente. Doutor Edmundo? Eu não vi o comentário se essa paciente era usuária de lente de contato ou não. Não tenho essa informação. Não tem? Porque pode ser eventualmente, né, um warped. Aí você suspende a lente e vê se ele melhora. Mas eu acho que... Eu valorizo o que o André falou, perfeito. Tudo que ele falou está certinho, é isso mesmo. Né? Topografia é prioridade. Tem alteração topográfica, olha com atenção. O resto tudo pode ser uma paquimetria de 700, mas a topografia é prioridade. Essa simetria é pequena, a metropia também é pequena, e a paciente já tem 30 anos ou 35 anos, então a córnea dela já tem já tá cross-linkada já alguma coisa, né? Eu não teria receio num PRK nesse caso, não. Eu acho que esse critério, 1 ponto na topografia, já me joga esse paciente para PRK. Ou nada, ou PRK. LASIK nem pensar, né? Então, eu acho que eu teria mais tranquilidade, nesse caso particularmente, em indicar um PRK mesmo, né? Pelas condições, por tudo que o André falou, mas eu não contraindicaria. Doutor Eduardo? Eu acho que, a nível acadêmico, é um caso super interessante para apontar um eventual problema. Então, assim, essa simetria não me preocupa, por quê? O paciente, como o Edmundo falou, tem 30 anos, é uma metropia pequena, a ceratometria dela, olha, é 42 por 43, não tem ectasia esse olho. É claro que, sabedor dessa pequena simetria, eu não vou indicar, apesar de eu adorar LASIK, né, eu não vou indicar um LASIK nessa paciente, não vejo absolutamente contraindicação nenhuma para fazer um PRK, faria um PRK numa boa.
para mim, indicação absoluta aí de um PRK, paciente feliz e você sem dor de cabeça. É interessante, porque esse foi um caso contraindicado no nosso serviço. É mesmo? Manda lá, manda lá. Acho que nós temos muito viés acadêmico, de fato, mas é muito interessante ouvir a experiência dos colegas aí, pois a gente, eu acho que principalmente os cirurgiões mais novos, né, não sei se a gente acaba ficando muito mesmo apegado, né, talvez mais preocupado, né, na indicação, mas, Bondar, mostra aí, só eu não lembro se eu tinha trazido aqui os resultados da enquete. 57% dos nossos ouvintes operariam esse caso e 43% não operariam, tá? E a técnica de escolha seria PRK para a grande maioria, apenas 6 pessoas fariam LASIK nesse caso. Então segue aí, Bondar, o que aconteceu. Esse paciente, na época, então... Aliás, eu falei contraindicado no nosso serviço, é uma discussão, né? Mas esse é um caso mais antigo. Isso, esse não é um caso do serviço, foi doado. Esse paciente realizou LASIK mecânico, então, em abril de 2010. Aqui a gente tem o diferencial do olho direito no pós-operatório, a imagem de cima à esquerda com 1 mês e de baixo à esquerda com 4 meses. A gente tem um aumento de uma dioptria né, inferior, então, com essa simetria. E no olho esquerdo, bem similar também. Com 1 mês e depois com 4 meses, a gente tem um aumento de uma dioptria ali na região inferior. Foi realizado OCT pós-operatório, né? Aqui mostrando só em relação ao ápice, esse valor acima ele fica à direita, basicamente, 1,2 né, milímetros. Aqui a espessura do flap, 210, então foi feito com microcerátomo, o flap acabou ficando um pouco maior do que o esperado, né? O PTA que eu tinha mostrado antes seria um PTA, por exemplo, com fento, e aqui o leito residual. Se fosse calculado o PTA desse paciente, daí efetivamente, a 63,8, que é a ablação que foi feita no laser, a gente pegou os dados do laser, né? Daria um PTA de 45,7%. E no olho esquerdo, daria um PTA de 50,99%. Então aqui eu não tinha mostrado de propósito o olho direito contra o olho esquerdo, que é o mapa que a gente costuma olhar no início, justamente comparando a bilateralidade do paciente, né, para esconder um pouquinho, mas basicamente isso mostra a importância de a gente ver um olho e comparar com o outro, apresentar os mapas mostrando o olho direito e o olho esquerdo ao mesmo tempo, para o cirurgião ter uma ideia entre os dois. E aqui vai uma pergunta a mais. Esse caso, o PTA acabou ficando acima de 40%, também porque foi um LASIK mecânico. E se fosse um PTA eventualmente inferior a 40%, né, que é o caso do fento, vocês acham que daria para operar? Com fento, jamais. PRK, né, nesse caso. Eu acho que isso mostra, né, pra gente que... Eu acho muito interessante lembrar que o PTA, no meu entender, é para córneas normais. Você vê alguma assimetria, PTA já não vale. Então, assim, eu estou entendendo vocês comentarem do PTA nesse caso, porque é um caso que estamos discutindo, mas, assim, alguma assimetria na topografia existe, esquece o PTA, porque aí não vale, né? Eduardo, você tem toda a razão, e eu acho que você não tem que entender, ele não tinha que apresentar o PTA, porque passa a ideia errada de que o PTA poderia autorizar. O PTA é só para olhos normais. Excelente, professor. É o ponto que a gente queria mesmo trazer para a discussão, justamente mostrar que o PTA ele é válido apenas para córneas normais, mas aí nem caíram na pegadinha, já mataram a pau aí antes da gente comentar. Foram alguns teasers a mais. Mas isso, perfeitas colocações. O que acontece também em serviço de residência, que a gente tem, de refrativa, os residentes querem fazer LASIK, né? Porque PRK é cirurgia de IR3, então eles querem fazer LASIK. Então, sempre a pressão para o LASIK é grande. Não, mas o PTA é menor que 30, menor que 30. Eu falei, gente, o PTA é um dado único. Topografia assimétrica, nem vamos falar de LASIK, não vamos nem falar. Por que foi LASIK? Eu indiquei PRK, o Eduardo também. Eu não tenho, na minha experiência, nenhuma ectasia de PRK até hoje. Espero não ter, por estar trabalhando nos limites, né? Mas eu não tenho, né? Então, por quê? Porque eu também seleciono. Tem paciente que não pode fazer PRK, se esse paciente tivesse outra condição, nos critérios de Handelman lá, provavelmente eu contraindicaria também, né?
Eu tenho ectasia pós-LASIK, sim, dos meus LASIKs antigos lá, que a gente fazia com mixerato. Esse paciente fez um mixerato, ainda operou com mixerato e com flap de 200 micras, gente. É um sequestro de córnea isso daí, né? Usar mixerato hoje em dia. Então, aconteceu mesmo. Desastre anunciado, né? Fazer um LASIK nesse paciente. O Bondar, e você tem acompanhamento? Ela ectasiou? Sim. Na verdade, eu não tenho eu tenho só aquele diferencial de 4 meses. Depois o caso não me foi fornecido para frente. Mas a princípio, sim, pelo que eu comentei com o cirurgião. Sim. Vamos para o próximo, então? Próximo. Sim. Uma paciente de 26 anos, sexo feminino, arquiteta, que deseja também reduzir dependência aos óculos, nega antecedentes ou comorbidades. E na refração estática, a gente tem no olho direito menos 13,25, menos 2,75 a 5 graus, 20,20. E no olho esquerdo, menos 4,75, menos 4,25 a 5 no eixo, 20,25. Restante do exame sem alterações dignas de nota. Aqui nós temos, então, o mapa comparando o olho direito com o olho esquerdo. A gente pode notar, então, que tem um bow tie com uma leve assimetria no olho direito, uma cor a mais, mas é uma córnea com uma alta esfericidade. Nós podemos observar várias cores, né, na curvatura axial. E no olho esquerdo, a gente tem uma simetria superior. A gente vê 2 cores a mais, então, na escala de meia dioptria, seria uma dioptria de assimetria superior, mas também uma córnea com uma alta esfericidade. Sobre a paquimetria, a gente tem uma córnea fina, o ponto mais fino de 454 no olho direito, aparentemente não está deslocado no eixo Y. E no olho esquerdo, o ponto mais fino de 459, também sem estar deslocado no eixo Y. Aqui, mostrando mais a fundo o olho direito, a gente nota que, pelo menos na parte de elevação, não chama muito atenção. E no olho esquerdo, também a parte de elevação também não chama muito atenção. Aqui é o Belli-Ambrósio da paciente. O único índice que fica vermelho, que ficaria como anormal, é justamente a paquimetria, né? O ponto mais fino ali em cima, 454, e no bege D, só ir para frente aqui. Aqui. O índice que fica vermelho, né, que está acima, no caso de 2,6 desvios padrão da média, né, do database de referência, é justamente a parte da paquimetria no ponto mais fino. Ficou como 2,83 desvios padrão acima. Né, o restante todos, e até o índice final calculado, ele não fica nem como suspeito, que seria se fosse acima de 1,6. E no olho esquerdo, os mapas de elevação aqui também sem grandes alterações, mas sim na parte paquimétrica a gente tem o ponto mais fino chamando atenção, e o D final aqui ficou com um pouco acima do limite de suspeita, que seria 1,6, com 1,65. Calculando o PTA para esse caso, o olho direito ficaria 44%, com leito residual de 254 micra, e no olho esquerdo 53%, com leito residual de 214 micra. E aqui vamos para a enquete. Muito bem. Começamos agora, doutor Edmundo? Gostaria de comentar? Vou voltar ali para o slide. Ok. Bom, gente, serviço escola, paquimetria abaixo de 480, sinal vermelho, né? É sinal vermelho no serviço e sinal vermelho na minha clínica também. Infelizmente, essa paquimetria não tem defesa. Se não evolui bem, eu não tenho defesa, nem fazendo PRK ou o que for. Então, acho que esse caso não tem indicação de cirurgia fotorrefrativa mesmo. Para mim, não teria. Paquimetria muito baixa, né? Apesar de todos os outros dados serem normais. Mas essa paquimetria realmente não é uma córnea normal, com uma paquimetria de 450, né, no ponto mais fino. Contraindicado. Doutor Eduardo, desculpa. Mesmo não estando no serviço escola, Edmundo, eu também, para mim, uma córnea de 450 não serve para tirar mais tecido dessa córnea, certo? Eu não operaria nem PRK nessa paciente pelo fato dela ser jovem, né? Pelo fato de ter apesar da topografia ser simétrica, ela tem uma assimetria entre olhos que me deixa mais desconfiado, tem uma refração um pouco acima, não chega a 20/20, chega só a 20/25, mas vamos supor que essa paciente chegue no consultório
implorando por cirurgia. Tem coisa para fazer para ela ou não, ô Felipe? Te pergunta aí, tem ou não tem? Ela quer. Ela vai fazer com você ou ela vai fazer com o colega aqui desse aqui, um tal de Dr. Walton? Será que ele vai fazer também? A minha clínica é perto do Walton. Brincando com ele, que é um querido amigo. Assim, você pode até pensar em fazer alguma coisa. Um anel nessa paciente não é uma coisa de não se pensar. Um anel corrige bem esse astigmatismo. Ela tem miopia, dá para melhorar bastante isso daí. Talvez você não consiga uma emetropia nela, né? Mas pode-se pensar. Não estou indicando, só estou dizendo que, assim, às vezes chega aquele paciente implorando por cirurgia fotorrefrativa eu não faria, mas quem sabe um anel, se ela entender os prós e contras, entender que a refração vai ficar muito melhor, talvez não zere, eu acho que eu poderia fazer um anel nela. Eu tenho uma pergunta mais também. Se nesse mesmo caso a gente tivesse uma paquimetria normal, digamos que a paquimetria não fosse assim tão chamativa, fosse 100% normal, preocuparia também para vocês essa parte da alta esfericidade que a gente vê na curvatura axial? A mim preocupa. A mim preocuparia. Ela ter ali um ponto mais curva aqui de 46,5, quase 47, é uma córnea que preocupa um pouquinho. Com uma simetria, eu realmente... com 500, talvez se ela tivesse um 550 de espessura, tivesse 30 anos, eu até pensaria, mas com 25 anos, 500 micras, eu ainda não operaria, esperaria mais, falando em cirurgia fotorrefrativa. Aqui só compartilhando a enquete, 20% operaria, 80% não operaria esse caso, dentre os que operariam praticamente meio a meio entre PRK e lentes fásicas. Eu acho que uma lente fáscica nesse caso aqui é uma boa possibilidade, né? Eu acho que nem todo mundo já comentou aí, essa paciente aí tem inúmeros critérios para a gente não pensar em mexer na córnea dela, né? Então, eu também não gosto de operar córnea abaixo de 490, 480, a gente vai sempre abaixando. Quando eu comecei meu fellow em 2010, eu via 510, depois 500, 490, se a gente não bota um corte assim, a gente vai cada vez operando córneas mais finas, né? E ter uma córnea abaixo de 470 e falar que essa córnea é normal estruturalmente é um pouquinho difícil. Ela tem a ceratometria aumentada também, tá? Então, e tem uma diferença do olho direito para o esquerdo. Então, mexer na córnea que nem pensar. Agora, ela tem uma profundidade de câmera excelente, né? E uma lente fáscica aqui, eu acho que também... Acho que a lente fáscica a gente tem que lembrar, não é só para paciente altos míopes, né? Acho que são pacientes que a gente não tem indicação de fazer uma cirurgia na córnea, a gente consegue corrigir aqui bem ela com uma lente fáscica. Então, talvez essa foi a minha primeira opção. Você tem com a lente tórica? Fáscica tórica? Tenho. Tem. E fica muito bom mesmo. Obviamente, essa é um paciente que talvez valha a pena comentar. Se tiver um residual e precisar tratar, a gente não consegue tratar na córnea dela. Então, ela vai ter que ficar com esse residual. Tá? Mas eu acho que um paciente com 4, com menos 4, se sobrar um de astigmatismo, ele acho que aceita bem. Acho que a conversa é super importante nesse caso de se sobrar alguma coisa, a gente provavelmente vai manter assim. Tá? E até quanto toricidade numa lente fáscica? Até da série até menos 6, artesã acho que até um pouquinho mais. Eduardo deve saber até melhor que eu da artesã. Eu não tenho absoluta certeza, mas acho que é 6 também, mas não gosto muito de fazer artesã tórica, não. A cirurgia da artesã não é uma cirurgia tão fácil assim. Agora, a artesã tórica é mais complexa um pouquinho. Não sou super fã, especialmente num grau que nem esse, que é pequeno, e a gente precisa ter uma necessidade de um acerto na mosca. Não sou muito fã, não. Preferia ICL nesse caso, André. Acho que a ICL é mais resolutivo. Legal. Bom, os dois casos do Bondar, na verdade, eram teasers aí, eram casos que tinham sido, a princípio, contraindicados aqui, e que um deles, né, uma córnea com uma placa espessa, mas aquela simetria inferior bem acentuada, e o outro uma córnea normal, mas fina, né? Daí a pergunta instigante é até quanto vai o limite, né, dessa paquimetria, que foi respondida aí pelos nossos convidados. Então vamos dar sequência aqui, nosso próximo caso, por favor. Bom, agora uma paciente de 44 anos, feminina, secretária, e a motivação dela para procurar o ambulatório seria de que não queria usar 2 óculos diferentes. Ela não se adaptou ao multifocal.
acuidade visual sem correção dela era 20/200 nos dois olhos. A refração dinâmica era de mais 2,5, menos 3,75, fazendo 20/20, com adição de mais 1,5 J1. E a estática subia para mais 4, mantendo o cilindro nos dois olhos, também com 20/20. Aqui a gente observa os dois mapas, né? Olho direito e olho esquerdo. Aqui o detalhe dos 4 mapas refrativos do olho direito. O olho esquerdo. Painel de Belli-Ambrosio do olho direito. E do olho esquerdo. E aí eu abro para a gente fazer a nossa enquete. Eu vou lançar aqui a enquete e eu vou estender uma outra pergunta aqui também. Com uma paciente mais, que já é aparentemente presbita, eu gostaria de saber a opinião dos nossos convidados também com relação aos tratamentos com a felicidade controlada, né, custom kill, aumentar a felicidade, tratamentos da época Presblasic e afins também, se alguém tem alguma experiência nisso. Então, vamos começar agora pelo Dr. Eduardo, correto? Acho que sou eu. Você sabe que, vamos ler isso aqui. Ela tem uma curvatura de 40 por 45, né? 41 por 44,8. Quer dizer, ela tem uma ligeira assimetria superior e inferior. Ela tem uma córnea, no meu entender, fina para fazer um LASIK. Então, assim, uma somatória de fatores que não me agrada muito nessa paciente, tá certo? Vamos supor que ela não tivesse uma córnea tão fina, vamos supor que tivesse uma córnea de 550. Eu acho que poderíamos pensar em cirurgia, mas com essa espessura, nem no fento eu tenho muita vontade de fazer, sabe? Por causa dessa simetria. Ela tem aí já uma idade que a gente precisa fazer alguma coisa com relação a presbiopia, senão os pacientes não ficam contentes. E ela tem estranho nessa idade ter uma diferença tão grande entre a estática e a dinâmica. Geralmente, com 40 e poucos anos, a diferença se estreita um pouco mais. Então, por essa somatória de fatores, o fato também de ser secretária, talvez ela precise muito de uma boa visão para perto com os dois olhos para digitar, não sei, olha, Felipe, eu não sei não. Eu acho que talvez eu deixaria essa paciente aguardando por um outro procedimento, mas acho que PRK com astigmatismo alto assim, hipermetropia, não sou super fã de fazer. Não sei, eu acho que nessa paciente eu passo, eu acho que eu tento adaptar uma lente de contato, não sei, acho que foto refrativa nela eu não queria fazer não. Perfeito. Doutor André? Na linha do Eduardo, eu não operaria esse caso também não. Então aqui tem, primeira coisa, a motivação dela, né? Não usar mais óculos. Acho que é muito difícil a gente prometer para essa paciente que ela não vai usar mais óculos. Ela está na fase da presbiopia, uma correção com grau alto, mesmo que a gente tentasse fazer uma monovisão aqui, algum certo grau de dependência de óculos ela ainda acho que teria, e isso teria que ficar bem claro. Além disso, ela tem a esfericidade de novo aumentada, uma córnea curva, né? Chega, não tanto, né? 45, mas a gente vai para metropia um pouquinho e bem fina. Eu não mexeria nessa paciente aqui. Para mim, ela não tem indicação de cirurgia na córnea, tá? Tem, acho que, muitas chances de insatisfação. Se você perguntou de tratamento, né? Eu gosto ainda com excimer laser, eu não gosto não tenho experiência com presbilasic, nunca fiz, eu sei que o Eduardo já fez alguns casos. Se eu tento fazer alguma coisa com excimer laser é monovisão, então é o que eu tenho experiência, não costumo mexer nas felicidades, já li bastante trabalho, mas eu acho que a gente tem que, que nem o Edmundo falou, eu não testo meus pacientes o que eu vejo na literatura, sem conhecer bem o aparelho, então quando a gente começa a mexer um pouquinho nas felicidades, a gente começa a mexer com outros parâmetros também e eu não estou habituado. Então, normalmente eu faço monovisão quando permite. Nesse caso aqui, não operaria, eu acho que ela não tem uma boa indicação de cirurgia na córnea, e por enquanto nada a fazer, eu acho. Lente de contato ou óculos mesmo.
Legal. Bom, Doutor Edmundo? esse caso parece com aquele primeiro também, né? Esse caso é aquele que eu falei para vocês. Essa paciente já entrou contraindicada no meu consultório. Já entrou contraindicada e nada me fez convencer que ela tem indicação por tudo que o Eduardo falou e que o André corroborou também. Não tem indicação nenhuma cirurgia fatorrefrativa, a expectativa é alta, essa paciente ainda acomoda 1,5 dioptria ainda, apesar de 44 anos, ela ainda acomoda 1,5 dioptria. Operar dinâmica agora, essa mulher vai precisar de óculos, né? 3 anos. No dia seguinte, quer dizer, se fosse operar, né? Não dá para fazer PRK também, porque PRK para esse tipo de ametropia não é bom. É uma paciente, é o pior caso que pode ter, né? É azar. Você pegou esse caso pré-operatório, você deu azar nesse dia, não vai fazer cirurgia. Legal. Trazendo os resultados aqui da nossa enquete, 52% operariam, mas o pessoal ficou bastante em cima do muro. Dessa vez votaram muito menos pessoas. E de quem operaria, aqui 1/3 mais ou menos LASIK, um pouco menos PRK, e algumas pessoas aqui, 4 pessoas, FACO, nesse caso, né? Isso a gente vai abordar mais para frente, acho que tem um outro caso, teremos essa oportunidade. Mas vamos dar sequência aqui. Então, Vinícius, próximo. Então, paciente feminina de 43 anos, cozinheira, é usuária de lentes de contato gelatinosa há 20 anos, tem a acuidade visual corrigida de 20/32, 20/25, com uma alta metropia nos 2 olhos, alta míope, menos 14 e menos 9,75, a fundoscopia compatível com uma miopia, uma alta miopia, e aqui a gente observa o mapa de curvatura anterior, tem que observar que a escala está de 0,25. Aqui o olho esquerdo é a mesma coisa. De hipóteses diagnósticas, astigmatismo miópico composto nos 2 olhos e alta metropia. E aí queria abrir para a discussão. Então vamos começar com o André agora? Bom, esse caso aqui, pela própria... Eu só não lembro que idade que o paciente tem, desculpa, eu fui me perdendo aqui. 44 anos. 44 anos, né? Eu, nesse caso aqui, pela própria refração do paciente, acho que não dá para pensar em expert laser, está fora do que a gente consegue propor de tratamento para essa paciente aqui. A gente vai cair de novo pensando em deixar ela mais independente do óculos em cirurgia intraocular. Falando da extração do cristalino transparente, eu não gosto de fazer extração do cristalino transparente para paciente alto míope, nem jovem, nem 44 anos, que ainda é jovem também, então não seria uma opção para mim tirar o cristalino dessa paciente. E se fosse pensar em alguma coisa, eu acho que a gente conseguiria pensar em uma lente fásica e pela própria idade da paciente, eu procuraria uma monovisão para essa paciente. Também não é um caso super tranquilo, mas é o que eu acho que daria para pensar em fazer aqui, uma coisa de lente fásica. O resto, nem pensar. Doutor Edmundo? A metropia ultrapassa os limites do excimelase, sem dúvida, né? Liofásica, eu não achei aí a profundidade de câmera anterior, mas parece que tem, né? Liofásica mesmo, né? Tem toda a indicação e faria báscula mesmo, faria uma hipocorreção no olho não dominante, né? Veria exatamente qual é o não dominante. Ela tem uma boa cuidado visual com essa correção toda, né? Quer dizer, provavelmente uma liofásica vai melhorar essa cuidado visual também. Vai diminuir a minificação, vai ter uma magnificação, né, da imagem com a liofásica, então ela vai ter uma cuidado visual melhor, né? Eu acho que testaria a visão balanceada para ver como é que ela se sente. Aí, 44 anos, faria uma hipocorreção de 1,5 só. E liofásica, sem dúvida. Doutor Eduardo? Eu também, sem dúvida alguma, é indicação absoluta. Essa semana eu tive um colega médico que teve um DR, ele tinha ao redor de 12 graus de miopia, ele teve um descolamento de retina num olho, operou, fez uma vitrectomia, aí teve catarata, a gente fez a cirurgia de catarata, ele ficou emétrope. E no outro olho, com boa visão emétrope, com boa visão pós-descolamento, no outro olho ele tinha menos 12, avaliamos bem a retina dele, então foi para uma lente fásica. Quer dizer, a lente fásica não é contraindicada para uma pessoa de 50 e poucos anos, ela é legal ainda. O cara não tem catarata, pode fazer uma lente fásica. É muito mais seguro, você mantém a fossa patelar ocupada pelo cristalino e as chances de descolamento de retina são menores, né? Você tem a chance de avaliar bem esse olho. Esse, para mim, é uma indicação absoluta de lente fásica com báscula, né? Deixaria o olho não dominante, o de menos 12, parece, né? Menos 13, com 1,5 de miopia, e a paciente fica feliz da vida. Lente fásica nela. Ótimo, bom,
Perdão, foi essa. Falando aqui antes, a nossa enquete, 65% operaria, no caso, e grande maioria aqui, quase 100%, faria uma lente fáscica. Uma pessoa faria um PRK e uma pessoa faria uma FACO. Mas segue aí. Maravilha. Nessa paciente, nós propusemos exatamente isso. E a MEC dela era saudável, né? Tinha um endotélio saudável. A agonioscopia eu não mostrei antes para não denunciar a nossa conduta, mas o ângulo era aberto, 360 graus. Fazendo a biometria, a gente precisa de 2 parâmetros, né? O EL médio e o branco a branco, que deram esses valores. Fazendo um ACT de câmara anterior, visante, ela tinha boas proporções, né? Usando a calculadora, nós conseguimos menos 15, né, de dioptria. E aí, o pós-operatório imediato, já com a lente implantada, um parâmetro interessante que nós temos que avaliar é o tamanho do vault, que tem que ficar de 250 a 850. No pós-operatório imediato, 330 estava adequado, mas à medida que foi passando, já no primeiro mês, começou a se tornar superior, né, acima do limite superior. Isso gera algumas implicações, como a possibilidade do bloqueio pupilar e o aumento da pressão intraocular. A paciente estava satisfeita, né, com 20/30, que era a acuidade visual máxima dela. A gente operou primeiro o olho esquerdo, que era o olho dominante dela. Aí está a foto com reflexo vermelho, lente centrada, com a iridectomia realizada no intraoperatório. Essa era uma lente da 4ª geração, então ainda não tinha o aquaporte central. Então é necessário que seja realizada a iridectomia no ato. Aqui um corte óptico, mostrando ali. Só que na tentativa de resolver, né, esse vault aumentado, nós tínhamos algumas opções. Então, seria primeiro a reintervenção cirúrgica, né, com o explante da LIO e a troca, mas seria uma opção mais custosa, e a rotação da LIO em 90 graus. Aqui tem 2 trabalhos que mostram que o sulco a sulco horizontal ele é discretamente menor do que o vertical. Então, a gente, trocando a orientação da LIO, a gente, em teoria, teria maior espaço para acomodação e para retificação do prato da lente. Então, foi isso que a gente fez. Reposicionamos rodando 90 graus ali. A acuidade visual era de 20/30, né? Com um discreto residual. E aí, o vault normalizado para 250 no primeiro pós-operatório e estabilizado em 710. Paciente satisfeita com resultado cirúrgico no pós-operatório de 2 anos. Era basicamente isso. É um truquezinho aí, não sei se o doutor Eduardo já fez isso, ou os colegas, né, já fez isso alguma vez antes, né, para não precisar ir trocar a ICL nesses casos. Um comentário ali da cirurgia, o Felipe, na ICL sempre fazer a iridé com laser pré-operatório é muito mais elegante, porque você faz uma incisão clear córnea, tópica, para fazer depois a iridé fica feia. Você vê que ficou, você vê aquela iridé grande, por mais delicado, por melhor que seja o cirurgião, fica feio. Então, assim, faz uma ou até 2 iridés bem periféricas com IAG, fica muito mais bonito, não tem sangramento intraoperatório. Só tem que fazer antes, fica mais bonito. Mas lindo o caso. Hoje em dia o senhor ainda faz, doutor Eduardo, mesmo com o porte central? É seguro morrer de velho, né? O que tem fazer um furinho ali, não tem nada demais. Na artesã eu faço intraoperatório, às vezes até pré-operatório, mas a artesã é uma cirurgia que se faz uma incisão maior, eu faço bloqueio e tal. Na ICL, você faz com tópica, incisão temporal, então assim, prefiro fazer antes, né? Mais elegante. Legal. Pessoal, dá tempo de um último caso aqui antes, porque senão o Rafael vai ficar chateado aí com a gente, que ele ainda não apresentou. Rafael, manda ver aí, por favor, a gente cumpre aí os próximos minutinhos. Vamos para o próximo caso então, pessoal, bom dia. Aqui é uma história de uma mulher de 44 anos, professora do ensino infantil,
que tem um histórico de tratamento de pterígio no olho direito há 11 anos. E ela se queixa de visão para longe nesse olho direito e de uma diferença muito importante das imagens entre o olho direito e o olho esquerdo. A acuidade visual sem correção é de 20/40 no olho direito e de 20/15 no olho esquerdo, e a refração é de mais 2,75, menos 4,175 no olho direito e de plano no olho esquerdo. Essa é a imagem da biomicroscopia que a gente pode ver, essa opacidade que ficou no lugar do tratamento do pterígio, né? Fazendo a fenda, a gente pode ver que não tem nenhum tipo de afinamento, nenhuma outra patologia no lugar, apenas o haze mesmo. E aqui é a imagem da curvatura sagital, que a gente pode ver um aplanamento muito importante naquela região do haze. Aqui, dando um destaque maior. Planejando o tratamento, a gente pode ver que o método convencional ia ter um aplanamento muito similar, ia ser muito simétrico, que não é o ideal para esse caso dessa paciente. Então, a gente foi pesquisar outros métodos e viu que tanto o OCUG quanto o Wavefront, eles concordam muito que o tratamento naquela região onde está a opacidade teria uma ablação mais importante, né? Foi escolhido o tratamento topo guiado com oculizer, e 6 meses de pós-operatório ficou com essa acuidade visual no olho direito e no olho esquerdo, uma refração no olho direito com menos 1,25, menos 1,75 a 100 e plano no olho esquerdo, o que a paciente ficou bem satisfeita porque ficou praticamente uma monovisão nela. E esse aqui é o resultado do tratamento final. Também agora para os discutidores. Esse caso era mais para perguntar também aos discutidores a experiência de vocês com o tratamento guiado, o que vocês acham do uso desse tratamento nesse caso. Então, vamos começar aí. Doutor Edmundo, se não me engano. Esse caso foi operado no serviço aí da Unifesp? Sim, foi usado no X500, a plataforma. Eu trabalho com essa plataforma, não tenho a Oculizer, não tenho a possibilidade da topo guiada, porque o investimento nunca valeu a pena. Então, eu sempre, quando tenho uma situação dessa, eu vejo aonde posso encaminhar um paciente desse. Até teve um colega que me perguntou, e eu pesquisei onde tem experiência de topo guiada. Ninguém tem muita experiência grande, né? Não tem grande experiência, mas eu achei muito bom o resultado. Não tenho experiência pessoal, porque eu não tenho essa plataforma, não trabalho, não investi nisso, porque não achei que valeria a pena, né? Mas a indicação precisa de topo guiada, sem dúvida. Então, isso aí, a topo guiada, para mim, é a cirurgia personalizada que funciona para valer mesmo. Quando você indica bem, é a ideal. E esse caso ficou muito bom mesmo. Eu não sei se planejou essa hipercorreçãozinha, foi planejada que houvesse, ou ela aconteceu de uma forma feliz. Né? Ela aconteceu e deu certo, né? Não foi planejada, então, né? Mas ficou muito bom e a indicação precisa de topo guiada, esse caso aí. Perfeito. Nenhuma crítica, muito bom. É bom saber que vocês fazem. Doutor Eduardo? Ô, Rafael, deixa eu fazer 2 comentários aí. Primeiro, você consegue voltar a foto que você tem a fenda mostrando aquela elevação na pterígio? Isso, essa foto aqui, linda, essa foto é perfeita. Bom, não sei se foi você que fez o pterígio, quem quer que tenha sido. Se você pega essa foto e olha a topografia, nitidamente você vê que tem uma elevação ali, quer dizer, não é um aprofundamento, o cara tirou muito a córnea, então ali tem tecido. Eu, nesse caso, tem 2 comentários. Primeiro, antes de fazer uma topo guiada, eu iria buscar manualmente tirar um pouco dessa opacidade, porque sai, sabe? Às vezes o pterígio não foi bem feito, você consegue tirar um pedação disso aí, você vai diminuir a tua ablação, primeiro. E segundo, você fez um comentário assim, Rafael, a córnea ficou um pouco hazy. A classificação de opacidade de córnea, vamos dizer assim, do ponto de vista biomicroscópico, hazy foi uma definição dada lá quando a gente começou a fazer Exmer, para classificar opacidade pós cirurgia fotorrefrativa de córnea, entendeu? Então, quando você classifica aí, o correto, já que ela não tinha sido feita ainda nenhuma cirurgia refrativa, não é falar que a córnea está um pouco hazy. Você tem que classificar se ela tem uma mácula, uma nébula ou um leucoma, tá certo? Ali parece uma mácula ou uma nébula nasal. Só para quantificar, porque usar a palavra hazy para isso daí não é adequado, entendeu?
Então, assim, no meu entender, a tua cirurgia ficou linda, eu faria uma remoção manual antes, esperaria epitelizar e depois faria a customizada. Eu acho que você tem uma chance ainda maior de acertar. Excelente condução do caso, eu também tenho experiência com topo guiada e aberrômetro guiada. Eu sou muito mais fã da topo guiada do que da aberrômetro guiada. O índice de previsibilidade é muito grande. A gente tem um trabalhinho publicado com a doutora Ana Luísa que a gente fez, topo guiada em pacientes pós-ceratomia radial. Os resultados são muito interessantes. Qual plataforma, doutor Eduardo? Schwind. Doutor André? Vou dar uma opinião. Esse caso aqui eu acho bem interessante, porque ilustra bem o que seria acadêmico do que a gente tem, às vezes, na prática, né? Então, que nem o Edmundo comentou, a indicação acadêmica aqui é topo guiado, né? Ele tem uma córnea com uma simetria grande. Lá no HC a gente tinha o laser da Nidec e a gente fazia mais guiado por aberrometria, porque a gente tinha o OPD lá. Então, eu não tenho muita experiência com topo guiado. A gente trocou o laser esse ano agora, esse ano a gente está com o Wave Light, com o Topolizer, mas para a pandemia estamos usando pouco. A grande questão que a gente pensa em fazer topo guiado é ver se o nosso monograma está atualizado. Então, você tem que ter algum lugar que faça uma certa rotina de cirurgia topo guiada, para ver se aquilo que a gente vai operar vai ser confiável mesmo, né? Então, aqui nesse caso, o certo deu errado, né? Então, a gente planejou a emetropia, o paciente ficou míope, ficou satisfeito, mas se fosse uma paciente que buscasse emetropia, depois ia dar um trabalho para corrigir. Então, sempre que quando eu falo de cirurgia topo guiada, pega um caso pós-RK, a teoria é uma coisa, quando a gente passa para a prática, eu acho que tem que ter que nem o Edmundo falou, tem que ter um serviço que tenha monograma, que esteja ajustado, que a gente consiga utilizar bem aí para tirar o bom proveito da topo guiada, tá? E quem já fez a topo guiada, não é tão simples a captação da imagem. Uma coisa é a gente usar o Topolizer para fazer o controle de ciclotorção. Você pega uma imagem e essa imagem você exporta para o laser e usa para comparação da ciclotorção. A topo guiada, a captação da imagem, se você já teve a experiência de fazer, sabe que captar as topografias, você precisa de 4 topografias aí semelhantes para passar para o laser, não é tão fácil. Então, sei que muitas vezes, o resultado não é bom porque a gente não faz a programação da forma que devia fazer. Então, a gente teve esse ano o treinamento lá do Topolizer no HC, e se conseguir 4 topografias reprodutíveis para a gente basear nosso tratamento numa córnea, às vezes assimétrica, não, é uma coisa um pouquinho difícil e é o que vai mudar o resultado no final. Mas o caso é bem interessante, sim. Nesse caso, doutor André, foi comparado ali, né, Rafael, se você puder passar para os slides dos perfis de ablação, os diferentes tratamentos, e foi optado porque a qualidade da captação da imagem do Topolizer era ruim. E aí variava muito o perfil de ablação gerado. E o Oculizer a gente achou que ele estava mais consistente e que era mais próximo ali do que o Wavefront Guide ele também estava dando ali como perfil. Então, por isso a escolha por esse tipo. A gente tem observado uma leve hipercorreção desses casos também, às vezes nem tão leve como nesse, mas como o senhor comentou, é difícil mesmo em córneas assimétricas ou irregulares, né, que acaba sendo uma das indicações que a gente tem de topografia, de topo guiado, obter esses exames reprodutíveis. E só fazendo um jabá aqui também, né, para quem tiver interesse, daqui a 2 semanas acho que a gente vai ter aqui na reunião uma aula com o Ron Kruger sobre tratamentos guiados. Possivelmente ele deve falar do Contura, né? Então acho que vai ser legal aí para complementar essa nossa abordagem aqui também. Pessoal, estamos no horário. Eu agradeço novamente. A gente conseguiu aí discutir uns 9 dos 10, 10 casos aqui que a gente trouxe. Realmente foi uma coisa bem dinâmica. Excelentes discutidores. Obrigado, doutor Eduardo, também pela pérola aí ao final de falar de nébula, mácula, que a gente fala aqui, acho que o pessoal não acredita. É bom ter alguém de fora falando que a importância, né, de colocar os termos no lugar, né? Então, eu abro aqui aos nossos convidados aí considerações finais. A plateia, se tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, gente. Doutor André, doutor Edmundo, doutor Eduardo, por favor. Bom, só queria agradecer o convite. Acho que a reunião foi excelente, bem dinâmica mesmo, casos bem bacanas, e pessoas aí de alto nível para discutir, sempre é legal. E aí acho que é bem bacana a gente pegar opiniões de serviços diferentes, né? Porque a gente, às vezes, quem você pega um caso e fala que todo mundo contraindicou.
mas a gente às vezes tem a mesma linha de pensamento. E aí você vê em outro serviço, a gente vê que a gente muda às vezes um pouquinho o que a gente está pensando, a gente consegue melhorar a nossa formulação aí da nossa conduta, né? Então é legal de ter opinião de diferentes pessoas, diferentes serviços, diferentes sítios acadêmicos, assim, diferentes formações. Né? Parabéns pela reunião, foi bem legal mesmo. Obrigado pelo convite de novo. Bom, também agradeço muito. Foi bom ver gente da equipe, gente nova e gente da equipe antiga, né? Nossos colegas aí de refrativo antigo, o Walton, o Wallace, turma da velha guarda aí, o Eduardo também. Eduardo foi nosso mestre do LASIK, né, Eduardo? E realmente os casos muito bons, viu? Eu acho que tem que ser assim, casos do dia a dia, que tem dificuldade de indicar, contraindicar, né? Gostei muito dos casos. Eu acho que é esse tipo de caso que a gente tem que discutir, que são casos que aparecem mesmo. Não é coisa complicada, não é coisa que deu errado, né? São coisas que do dia a dia. É assim que a gente tem que discutir, porque a todos vamos aprender, né? Quem está começando e quem já tem experiência tem sempre alguma coisa para aprender. Eu agradeço aí ao convite, né? Muito obrigado a todos, prazer em vê-los. Eu também agradeço muito, Felipe, o honroso convite. Eu adoro estar no meio acadêmico, apesar de não estar ligado a nenhuma escola, eu procuro andar sempre na linha, fazer a coisa como as boas condutas mandam, né? Então, a minha casa, apesar de não ser uma casa voltada a nenhuma universidade, é aberta para todo mundo, os fellows, os residentes, se quiser bolar algum trabalho, a gente sempre tem essa vontade de continuar evoluindo, porque eu realmente sou um apaixonado pela refrativa e faço com o coração e não com o cérebro. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo convite, e estou à disposição. Se tiver mais discussões para fazer, a gente sempre está à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. Walton. Bom, parabéns, pessoal, foi excelente formato de reunião. Queria aí agradecer ao André, o Eduardo e o Edmundo, que são excelentes, discutiram super bem, e os casos super bem apresentados, bem montados, né? E o texto também, que para discutir foi excelente, bem providencial. Então, obrigado realmente a todos e bom fim de semana, né? Também voltem sempre, né? Todos, independente de falar ou não. Tá bom? Felipe, um abração. Felipe, obrigado. Parabéns pela coordenação, parabéns, hein? Felipe. Perfeito. Bom, muito obrigado, pessoal. Mas sempre a nossa plateia, os nossos discutidores aqui do mais alto nível. Eu realmente agradeço a presença e a atenção de todos e a participação aí dos nossos convidados e também aos fellows aí pelo esforço aí dedicado a montar os trabalhos dos artigos. Valeu a pena, né, pessoal? Então, ó, muito obrigado. Boa semana a todos. Semana que vem, nosso tema será novamente em Catarata, Take Home Message, e como eu adiantei aqui também, acho que daqui a 2 semanas, Ron Kruger com a gente, diretamente de Nebraska, para falar um pouquinho mais sobre tratamento guiado. Pessoal, boa semana a todos, bom final de semana. Tchau, tchau. Cuidem, um abraço, obrigado. Muito obrigado, tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.